Digimon Ghost Game agora está em sua reta final, e apesar de no início ter sido super bem recepcionado pela fandom, agora no final está sendo bombardeado de críticas negativas e também positivas. Muita gente conseguiu se familiarizar aí com a trama episódica, mas muita gente encontrou vários furos de roteiro aí durante a história. Mas a pergunta é, gente, aqui, honesta mesmo, teve furos de roteiro ou não teve furos de roteiro? Vocês querem saber? Será que foi teoria de fã? Ou será que foi muita expectativa? Pois bem, eu vou falar aqui nesse vídeo e ser bem honesto, viu? Como fã de Digimon mesmo. Então continua aqui porque eu vou explicar tudo pra vocês. E essa nova temporada de Digimon foi clara com a gente desde o início sobre ser episódica. Afinal, querendo ou não, seria uma nova proposta aí que o anime estaria passando para a gente. Porém, o que normalmente esperamos com esse tipo de trama são histórias que são fluídas, mas que mesmo assim a gente consiga assistir episódios vagos e ainda assim entender o que se passa naquele mundo. Algo que acontecia muito em Três Espiãs Demais, Kim Possible, a animação do Jack Chan, Jack Long, Dragão Ocidental. Porém, era uma trama que, mesmo sendo limitada a cada um dos seus episódios, ainda assim havia um contexto em torno daquele mundo e que deveria ser explicado, e assim a gente esperava que acontecesse também em Digimon Ghost Game. Mas e aí, aconteceu dessa forma? Não, gente, não aconteceu dessa forma. Eu já vou deixar aqui claro para vocês que, assim como muita gente está argumentando, não foi expectativa alta de fãs, não foram teorias criadas por fãs que não deram certo. E para isso a gente precisa entender que é uma linha tênue e muito pequena entre expectativa e premissa. Eu, como fã, eu posso ter expectativas, posso criar teorias e minhas teorias podem não dar certo. Assim como as minhas expectativas com o anime não podem se concretizar. Eu havia feito aqui vários vídeos sobre o pai do Hiro ele ser o vilão final de Digimon Ghost Game, e isso não foi uma verdade. Foi uma teoria e uma expectativa minha? Foi, mas não foi uma verdade, nem por isso eu fiquei puto com o anime. Mas quando a gente fala de premissa, a gente parte para um outro ponto de vista, a qual é uma deixa que a história deixa pra gente de que vai acontecer uma hora ou outra. E eu não tô errado em falar pra vocês de que é um furo de roteiro quando um vilão feito Felismon, o inimigo que apareceu durante o episódio de evolução do Angoramon, né, para o Simbara Angoramon, ao final do episódio vai fugir e fala que vai voltar para se vingar. Isso não é uma expectativa, é uma premissa que o anime está dando, dizendo que esse vilão irá voltar e irá se vingar. Ou quando a Arukenimon ela aparece em um episódio, ela sabe tudo sobre a vida do protagonista, ela cita a mãe do protagonista e nos entrega essa premissa de que provavelmente a parente desse protagonista vai aparecer. Não é uma expectativa. Para que encaixar tal personagem em um contexto com a Arukenimon se esse personagem não tem nada a ver com a história? Por que a Arukenimon ela estava atrás do Hiro? Ou quando o nosso famoso Myotsumon também aparece nessa temporada, causa o terror no mundo humano, foge no final e fala que vai voltar. Isso é o fator premissa que o anime entrega pra gente e não tem nada a ver com expectativa. São partes de histórias que infelizmente estão sendo escritas e esquecidas durante todo o contexto da temporada. Ou seja, simplificando aqui pra vocês, furo de roteiro. Isso existe em Digimon Ghost Game. Eu não preciso nem dar todos os exemplos aqui para provar a vocês de que isso é nítido. E uma das piores situações que aconteceu nesse anime pra mim foi em questão do Bokomon, né? Houve todo aquele sacrifício dele para a aparição do Gulus Gamamon, mas antes mesmo do Bokomon ele ter morrido, ele havia falado que qualquer humano que fosse para o mundo digital seria incinerado. E aí a gente já tinha toda aquela informação sobre o pai do Hiro e a gente ficava se perguntando: como o pai do protagonista foi para o mundo digital e continuava vivo? Será que ele tá vivo? E por isso várias das teorias dele ser o vilão final, que não é real. Mas que agora, mais tarde no anime, foi confirmado de que o Bokomon havia mentido para proteger o núcleo principal, que não faz sentido, porque o Bokomon ele sabia do Gulus Gamamon. O Bokomon supostamente também sabia que Digimons estavam sendo mandados do mundo digital para o mundo real, que alguma coisa estava acontecendo
no mundo digital. Até porque a informação que a gente teve entre os episódios 64 e 65, que a Kuzu Ramon falou, que todos os Digimons que eram enviados do mundo digital para o mundo real ouviam uma voz, mandando eles irem para o mundo real. E o mais irônico de tudo isso é que a gente só tem essa informação agora, depois de 60 e poucos episódios, sendo que desde o primeiro episódio de Digimon Ghost Game, estamos tendo Digimons que estão transitando entre o mundo digital para o mundo real. E o pior, o núcleo principal está formando amizade com vários Digimons como esse, mas não, apenas no episódio 65 que algum Digimon resolve falar, olha, a gente está sendo mandado pra cá, uma voz está mandando a gente vir pra cá. E aí a gente chega ao ponto de que não tem como vocês verem algo assim e falar que é expectativa de quem está assistindo. Gente, é uma premissa. Eu não estou criticando de forma alguma quem está assistindo a temporada como uma diversão, né? Sem querer montar quebra-cabeça, sem querer se preocupar muito com o contexto da história. Tudo bem se você aceita qualquer coisa. Tudo bem mesmo. Mas você não pode cobrar, né, de um fã de Digimon que durante 7, 8 longas temporadas, com contextos profundos, com histórias que trabalham primeiros e segundos vilões, que cheguem agora em Digimon Ghost Game e não se preocupe com nada e assista da mesma forma que você, só porque você se agrada com qualquer coisa. Não é justo você pedir isso, não é justo você apontar pra alguém e falar que a pessoa tem que aceitar isso, quando na verdade durante outras temporadas de Digimon, basicamente todas as outras, tivemos contextos maiores, tivemos contextos mais profundos, histórias que trabalharam personagens, que trabalharam vilões, e que chegaram ao final do episódio e nos entregaram contextos conclusos, que finalizaram a trama, ao menos de uma forma lógica. Obviamente não 100% lógica, até porque estamos falando de Digimon, né? Um contexto fictício. Mas ainda assim é necessário entender, e esse é o ponto do vídeo, de quem está criticando tem justificativa para criticar. Assim como você que está gostando e achando positivo por um lado, você também possui a sua justificativa para achar positivo. Mas você não tem o que julgar sobre alguém que não está gostando. E mais uma vez falando aqui, aos 45 do último tempo em Digimon Ghost Game, teremos aí um novo personagem, que é obviamente a voz que mandou os Digimons do mundo digital para o mundo real. Não sei se teremos o contexto de Digimons demônios que apareceram e falavam que caçavam Digimons anjos, que falavam que o Digimundo era de tal forma. Assim como também não sei se teremos o contexto do porquê o pai do Hiro acabou adotando lá o Gamamon, acabou entregando o Gamamon para o próprio filho, se ele sabia que o Gamamon era o Guluzmon, se ele não sabia que o Gamamon era o Guluzmon, do porquê ele pegou o Gamamon. São contextos ainda super vagos para a reta final do anime, que a gente não possui respostas, e fomentando ainda mais aquilo que eu falei. Qualquer pessoa que não esteja gostando, que esteja criticando, infelizmente tem argumentos para isso. E mais uma vez, manter a linha de raciocínio entre expectativa e premissa. São duas coisas diferentes e duas coisas que aconteceram aí na temporada, mas que há argumentos para falar sobre. E eu, apesar de ter todos os meus argumentos negativos sobre Digimon Ghost Game, sobre entender que Ghost Game aí foi uma temporada para vender o Vital Bracelete, para vender brinquedos, episódica, que não precisa fazer muito sentido, ainda assim eu ainda fico um pouco pegado naquilo do quebra-cabeça, né? Naquilo de se trabalhar vilões. Eles tiveram diversos episódios para trabalhar uma história de uma forma episódica mesmo, e não conseguiram fazer isso. E como eu cheguei a falar para alguns de vocês, o que eu sinto é que, tipo, tivemos pessoas escrevendo os episódios diferentes para cada um deles. E às vezes, tal escritor de tal episódio não se preocupava em ver um contexto antigo de alguma aparição de vilão. E por isso ficou toda essa bagunça, e é o que justifica o final estar tão apressado dessa forma e não entregando basicamente nada, né? Nada não é justo eu falar nada, mas quando eu falo nada, vocês entendem que eu falo do contexto da história de toda a temporada. Agora, na reta final, estão entregando até muita história, muitas batalhas legais, tá sendo divertido de assistir. Mas não é por conta disso que eu não vou deixar de reclamar, né? Mas e você? Fala aqui pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Olha, eu tentei trazer uma conclusão final aqui, mas talvez aqui até o final a gente tenha aí essas respostas que eu esteja procurando, né? Quem sabe? Se eu estiver errado, não vou ter problema nenhum de voltar aqui pra falar que estarei errado. Mas fala aqui pra mim, vocês concordam comigo? Vocês acham que Ghost Game teve muito furo de roteiro? Comenta aqui. Aliás, compartilhe o nosso vídeo, curte aqui, porque a gente cria sempre mais conteúdos. Apesar de Ghost Game estar terminando, Digimon Seekers vai vir aí com uma novel e eu vou trazer tudo pra vocês. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Valeu, falou, tchau!